Vai um cookie? Não tô falando daquele famoso biscoito. Ou seria bolacha, né? Meu nome é Lília Finelli, sou advogada, mestra e doutora em Direito pela UFMG e faço parte do DECOM, um escritório de advocacia que ajuda empreendedores fora da curva e empresas inovadoras a fazer a diferença. Se esse é o seu caso, esse canal é pra você. O que os cookies podem significar para a sua empresa? Esse é o tema do nosso vídeo, mas não são esses daqui, né? Utilizados na indústria digital, principalmente no setor de publicidade, os cookies podem ser classificados como dispositivos de armazenamento e recuperação de dados nos equipamentos dos usuários. Por meio da utilização dos cookies, podemos obter dados relativos aos usuários, sua navegação, e esses dados podem ser utilizados futuramente como base para desenvolver melhorias para os novos produtos, prestação de serviços, para guardar as nossas preferências ou até mesmo para o direcionamento de publicidade. Ou você realmente achava que o telefone adivinhava as coisas que você gostava? Ao utilizar os cookies em sites na internet, toda a legislação de proteção de dados precisa ser observada, uma vez que eles podem deixar vestígios que, quando combinados com outros dados recebidos, podem identificar o usuário ou torná-lo identificável, fazendo, portanto, com que sejam dados pessoais. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que são os cookies, as obrigações relacionadas a eles e o que ocorre caso elas não sejam cumpridas. Vamos ver então os tipos de cookie. Os cookies podem ser classificados em alguns tipos, de acordo com a origem, a finalidade e o período de tempo que eles permanecem ativos. Quanto à origem, os cookies podem ser próprios quando são coletados na máquina, diretamente pelo site que o usuário está visitando, e de terceiros, quando são coletados e processados por outros websites diferentes daquele em que o usuário está visitando, como, por exemplo, de empresas de publicidade. Quanto à sua finalidade, os cookies podem ser classificados como técnicos, necessários para navegar no site e utilizar os serviços prestados pela plataforma, uma vez que sem eles, alguns serviços poderiam não ser prestados. Também de funcionalidade, permitem ao site lembrar informações e preferências do usuário, como o idioma da página que ele está visitando. De desempenho, quando eles coletam informações relacionadas ao comportamento do usuário online, como quais páginas ele acessou e em quais links ele clicou. E também de publicidade, quando armazenam informações sobre o comportamento do usuário, obtidas por meio dos hábitos de navegação de cada usuário, para a partir disso exibir publicidade. Quanto ao período, os cookies podem ser de sessão, ou seja, projetados para coletar e armazenar dados somente durante a navegação em uma página na web, geralmente ali relacionados à prestação de serviços, e persistentes, que são os cookies em que os dados são coletados e tratados por um período indeterminado, dependendo da sua configuração prévia. Mas afinal, por que eu preciso me preocupar com a coleta e uso de cookies? Como eu posso adequar a minha coleta de cookies às recomendações da LGPD? Ainda que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não trate especificamente sobre coleta e uso de cookies, existem algumas obrigações que precisam ser observadas pelos agentes de tratamento com relação a esses dados. Por causa dos princípios da transparência e da prestação de contas, uma dessas obrigações é informar aos usuários sobre o uso e função dos cookies, os tipos de cookies utilizados e qual sua finalidade, a origem deles e informações sobre como aceitar, negar ou revogar o consentimento para uso dos cookies. É necessário ainda que essas informações sejam escritas de maneira
clara, concisa e transparente, de forma que não induzam o usuário à confusão. Para além disso, elas precisam ser facilmente encontradas pelo usuário. Outra obrigação que os agentes de tratamento devem observar diz respeito ao consentimento. A empresa deve se atentar à maneira como esse consentimento está sendo coletado, observando todos os requisitos legais da coleta do consentimento, principalmente lá dos artigos 5º, 8º, 9º e 14º da LGPD. O site ou plataforma deve possuir um meio fácil em que o usuário possa aceitar, configurar ou rejeitar o uso de cookies. Isso poderá vir na forma de banner, por exemplo, com informações claras do que acontece quando o usuário aceita ou não o uso de cookies no site. É importante que essas informações sejam fornecidas antes da coleta e do uso dos cookies, podendo ser apenas utilizados após a ação de coleta do consentimento. E que fique claro, o consentimento nunca poderá ser deduzido pela inatividade do usuário. Para ser válido, ele deve sempre ser uma manifestação livre, informada e inequívoca do titular. E o que acontece se a minha empresa não seguir essas orientações? No cenário mundial, há exemplos de diversas empresas multadas pelo uso inadequado de cookies. A autoridade francesa, por exemplo, multou a Google em 90 milhões de euros pelo fato da empresa não oferecer um modo para o usuário rejeitar os cookies que correspondesse ao que é necessário para aceitá-los. A Google recebeu diversas reclamações de usuários que não conseguiram rejeitar os cookies impostos pela empresa. Se na Europa já está assim, pode-se esperar que o mesmo vai acontecer aqui em terras tupiniquins, onde quem dita as regras do jogo é a ANPD. O que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tem feito foi emitir recentemente uma recomendação para a adequação do portal GovBR às disposições da LGPD. Ela propôs 2 recomendações em relação ao tratamento de dados pessoais decorrentes da coleta de dados de cookies do portal GovBR. De acordo com a recomendação oficial, existiam 2 pontos de atenção que precisavam ser revistos lá nesse portal. O primeiro era sobre o banner de primeiro nível, que é apresentado ao usuário ao acessar a página de qualquer site hospedado lá no GovBR, incluindo da ANPD. Além de conter informações muito limitadas, o banner conferia ao usuário uma única opção: aceitar, prática que contraria a determinação da LGPD de que, para ser válido, o consentimento do titular deve ser livre, informado e inequívoco. O segundo ponto de atenção dizia respeito à política de cookies, que é disponibilizada em um banner de segundo nível, acessível ao usuário que clica no link correspondente. As informações que constam da política de cookies são apresentadas de forma muito genérica nesse caso, o que dificulta a compreensão por parte do usuário. Diante disso, a ANPD recomendou várias medidas que podem nos guiar no uso de cookies. Vou dar alguns exemplos. A primeira é disponibilizar um botão de fácil visualização que permita rejeitar todos os cookies não necessários. A segunda é desativar os cookies baseados no consentimento por padrão. Identificar as bases legais utilizadas de acordo com cada finalidade e categoria de cookie, utilizando o consentimento como principal base legal. Exceção feita aos cookies estritamente necessários, que podem se basear no legítimo interesse. E também classificar esses cookies em categorias, além de permitir a obtenção do consentimento específico de acordo com essas categorias identificadas. Mais uma boa forma de usar é disponibilizar o botão de fácil visualização, que permita rejeitar todos esses cookies desnecessários. Saber disso é importante para que você adapte a coleta de cookies à luz da visão da ANPD sobre o tema. Resumindo, como regra geral, é necessária a coleta do consentimento do titular, que deve ser livre, informada e inequívoca, e que as empresas disponibilizem informações específicas ao titular sobre a coleta de cookies. Ou seja, todas as empresas precisam se atentar ao uso dessa prática para estarem em conformidade legal e, assim, não correrem o risco de eventuais sanções que já estão em vigor. Se essa informação foi útil para você, não se esqueça de inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber a notificação toda vez que um vídeo novo nosso sair. E eu te vejo no próximo.